É, e aí ele Ah, vai sim. te mostrar para onde vai para dentro do seu computador. Sim, já começou então aqui, beleza. Ok. Queridos, como é que vocês estão? Aqui, ó, mira. ¿Están visualizando? Olá, Buenos sim, días. Buenos días. Pregunto a cada uno de vosotros, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien. A pesar de todo, muito bem, estoy muito bien. bem. ¿Y los demás, cómo están? Anne Caroline, Marco, Milena, Paulo, Rafael, ¿cómo vosotros estáis? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Puede decirme? Abre o microfone e fala, galera. ¿Hay alguien que puede Yo decir? estoy muy bien, profesor. Qué bueno, Marcos. Qué bueno saber que estás bien. Qué bueno saber. De estas alternativas que visualiza, ¿cuál sería la alternativa que Sim, marcarías para ti, Marco? O los demás también. Eu não tô entendendo nada, mas parece que a primeira seria a mais feliz, afasta um porque eu tô bem pouquinho, feliz Alcemar. hoje. ¿Y ahora? A Não tá imagem dando para continua ler. ruim pra mim, mas ¿Y ahora? assim, a primeira, La primera, a primeira de cima. É, sim. la primera que estás mirando, que estás leyendo. Só dá pra ler o finalzinho, que tá feliz. La primera, Agora deu pra... ¿cuál A es? primeira, só que eu não Entonces, consigo ler. contento. Mas tá Mira, bom. la primera entonces es Isso. contento. Estás diciéndome que estás Sim, contento. sim, Sí, bueno, Marco, si tú sim. estás contento, entonces déjame preguntar algo. Porque si estás contento, significa decir entonces que hay un motivo para estar contento. ¿Tú puedes decirme por qué estás contento? Bom, por estar acordado mais um dia, eu sempre agradeço, agradeço a Deus por acordar mais um dia e que eu tenho fé que vai ser um dia bem feliz. Não posso começar um dia já pensando, já com um pensamento ruim, um pensamento negativo. Tem que começar o dia com um pensamento feliz. E aí eu tenho uma convicção que se eu começar um dia com um pensamento feliz, meu dia vai ser feliz, não vai ser um dia triste, não vai ser um dia que eu vou ficar burrado o dia inteiro, vai ser um dia legal. Entonces estás creando una expectativa buena, ¿sí? Estás buscando Sim, crear una expectativa buena. Eso es importante. Mismo sin nosotros sabermos lo que viene, lo que nos espera, lo que está por venir, aún así, estás creando una expectativa buena. Eso es importante. Así es un análisis textual. Muchas veces nosotros no sabemos qué viene, qué tipo de texto viene, cuál tipo de texto estaremos delante. Bueno, pero nosotros tenemos que crear una expectativa y una expectativa entonces buena. Solo que, Marco, no se olvide de una cosa, las expectativas pueden ser buenas, pero para que la realidad de hecho, de fato, la realidad de hecho sea buena, una cosa es expectativa, otra cosa es la realidad. Entonces, para que la realidad sea buena, es necesario entonces que hagamos algo para que esto ocurra. Entonces, buscando como ejemplo, tú por ejemplo, estás con una expectativa muy buena para que este día sea un día contento, un día feliz. Sí, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la manera que vas a comportarse para que tu día, al final del día, de hecho, sea un día bueno? Las cosas muchas veces dependen de nosotros para que una situación sea diferente. Tal vez en muchas de estas situaciones la respuesta, el cambio, o sea, mudanza, el cambio está con nosotros mismos. Entonces, así es una interpretación textual. Que é isso? Boa confuso, Paulo. Entonces depende de nosotros, ¿sí? Bueno,
Paulo, ha dicho así, boa, confuso, que no te entiendo. ¿Puede explicarme? Ah, sí, perfecto, perfecto. Bueno, si pongo esta imagen, mira, un momento. Si pongo esta imagen, ¿qué imagen es esta? ¿Qué están visualizando? ¿Hay alguien que puede decirme? Una cidade? Sí, perfectamente, Rafael, Sandra, una ciudad. Bueno, y al mirar esta imagen, ¿qué puede decir acerca de este contexto de esta imagen? ¿Qué podéis hablar a partir de esta imagen? ¿Qué análisis podéis hacer a partir de esta imagen? ¿Se pueden participar? ¿Dónde está Marco, Héctor, Anne? Ah, ela tipo assim, parece que tá uma cidade no começo, porque pô, tem pouco, assim, você vê que ainda tem um campo e tem só poucas casas em volta também, mostra o avanço, né? E tá no começo da cidade, igual a Sandra falou, e é isso. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere participar con algo? Sí. Aí, pessoal, vamos focar aí no chat aí, galera. Vamos focar aí. Ó, eu he percebido que Paulo ha dicho o seguinte. Ele mostra uma cidade bem tranquila. Bueno, a imagem é de uma cidade. Y para vosotros, la ciudad, para algunos, para Paulo, la ciudad es tranquila. Bueno, solo que si nosotros analizáramos este contexto, nuestro contexto actual, a partir de esta imagen, nosotros visualizamos una ciudad. Ahora visualicemos el contexto real. ¿Cómo está nuestra ciudad? Nunca desprecie una imagen. Una imagen dentro de un texto, como ya había dicho algunas veces, no está simplemente para dejar la página bonita. No, 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 no. Una imagen dentro de un texto, seguramente esta imagen hay que ver con todo el contexto. Entonces, aquí está una imagen de una ciudad, como habían dicho. Ahí mi pregunta es lo siguiente. A partir de esta imagen, ¿qué puede decir sobre esta ciudad actual, en el momento en que nosotros estamos viviendo? ¿Qué están visualizando? ¿Cómo están? ¿Escúchame bien? ¿Están escuchándome bien? Sim, sim. Entonces, ¿cuál es el análisis que puede hacer a partir de esta imagen? Una ciudad vacía, sin nadie, ninguém en español. No se olviden. Nada es diferente de nadie, ¿sí? Solo para acordar. Nada igual a nada, ligado a coisas. E nadie igual a ninguém. Igual a ninguém está relacionado a pessoas. Sí. Entonces, nosotros estamos delante de una ciudad que no hay nada, o que sin ninguém, entonces sería sin nadie, sin ninguém. Y es justamente el contexto en que nosotros estamos visualizando. Yo, por ejemplo, he caminado por las calles aquí cerca de mi casa y percibo las calles vacías. Nosotros percibimos que el contexto es un contexto diferente de lo que nosotros hemos crecido y visualizado, hemos acostumbrado. O sea, significa decir que algo está ocurriendo. Estamos viviendo alguna cosa, estamos dentro de un contexto. ¿Por qué la ciudad está vacía?
¿Por qué nosotros estamos visualizando un comportamiento diferente? Lo que quiero llamar la atención de vosotros en este momento es que nosotros tenemos que estar atentos al contexto presentado y a partir del contexto presentado, buscar informaciones, buscar conocimiento, buscar comprender todo lo que pasa para que después, al final, nosotros tengamos el texto en las manos y ahí sí, posiblemente, condiciones de responder las preguntas que están por venir. Entonces, el análisis que yo particularmente hago a partir de la imagen que nosotros habíamos puesto es la imagen de una ciudad que en este momento se encuentra un tanto cuanto vacía. Si es una imagen de una ciudad, el texto va a hablar entonces de una ciudad, algo que está ocurriendo en una ciudad. Si está vacía, entonces ¿por qué está vacía? ¿Qué está ocurriendo? Mire que nosotros tenemos que buscar respuestas, buscar la comprensión de un modo completo, de un modo general, ¿sí? Bueno, ¿están comprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Hay alguien que puede complementar algo, enriquecer? ¿Sí? Sim, sim. ¿Y los demás? ¿Hay alguien que quiere hablar también? Ayer por la mañana, ¿qué significa ayer? ¿Qué significa ayer? Perfectamente. Ayer por la mañana yo vi dos personas caminando y una persona salió hacia delante de mí, solo que una caminó por la calle al lado derecho y la otra persona al lado izquierdo. Estaban juntos, pero cuando entraron en la calle en que yo estaba, una caminó por un lado y otra por otro. Bueno, visualicé y inmediatamente pensé, qué bueno, son dos personas que tienen conciencia de que, mira, mantener distancia, né, una cierta distancia uno del otro, mismo caminando, haciendo una actividad física, las personas estaban caminando un tanto cuanto distantes. ¿Por qué? Porque había conciencia del contexto en que nosotros estamos viviendo. O sea, es importante que nosotros todos los días tengamos conciencia de que nosotros estamos dentro de un contexto. Esto es un ejercicio. La interpretación textual, el análisis textual es un ejercicio diario. Nosotros aquí vamos a estar hablando básicamente sobre lectura e interpretación textual, pero otras asignaturas, otros profesores van a visualizar el día a día, tal vez con un mirar, van a visualizar tal vez su asignatura, porque la cabeza de ellos están voltadas para la asignatura de ellos. La minha aqui, não que isso seja, não que os demais não possam também trabalhar com a interpretação, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, poxa, eu estou estimulando vocês nesse momento a não fazer, não estou despertando vocês para qualquer outro tipo de disciplina. Estou despertando vocês aqui para fazer um exercício diário de interpretação das coisas. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Eu sou péssimo, acho que Sandra sabe muito bem disso. Eu sou muito limitado no que diz respeito à tecnologia. Sou mesmo, e eu tenho visto isso nesse momento em que nós estamos vivendo. Tenho visto o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso aprender a trabalhar com a tecnologia. Alguns dias atrás, eu estava preparando aula, vivendo esse momento todo que qualquer professor está vivendo, essa correria. Só que eu não estava entendendo um procedimento lá de uma outra escola. Aí eu estava um pouco chateado, nervoso, né? Tanta coisa para fazer. Aí eu falei assim com minha esposa. Minha esposa tem me ajudado muito. Ela tem sido minha secretária. Tem sido minha secretária nesse momento. Aí o que acontece? Eu falei bem assim, eu vou ligar para um professor, o professor me ajudar nisso daqui. Sabe o que ela falou? Ela falou bem assim, amor, por que você vai ligar para outro professor para saber logo a resposta? Por que você não se coloca na posição de aprender e daqui a algum tempo poder ensinar a outros também o caminho? Eu fiquei um pouco sem graça. Mas ela falou com muito amor. A gente estava, né, num clima muito legal, muito tranquilo. Mas olha só,
a visão que ela teve da situação. A visão é, muitas das vezes, nós estamos buscando as respostas de cara, as respostas já imediatas, já queremos já saber qual é o gabarito. Só que muitas das vezes nós não nos esforçamos para buscar a resposta e ao exercitarmos, ao termos esse trabalho de buscarmos a resposta, compreender então o texto. Então, muitas das vezes nós, aí poxa, legal, é isso mesmo. Aí ela sentou, vamos lá, vamos tentar, enfim. Eu poderia ter ignorado essa situação, só que poxa, realmente é uma fala pertinente, é uma fala que faz sentido. E se nós não estivermos atentos às situações, às coisas que nos acontecem dia a dia, a gente perde a oportunidade de crescer, perdemos a oportunidade de aprender. E aí, muitas das vezes, a nossa vida permanece da mesma forma. Com a interpretação do texto é a mesma coisa. Você pode exercitar a leitura e a interpretação todos os dias. Agora, se você não estiver fazendo, de repente, da forma adequada, e qual seria a forma adequada? Poxa, não sei o significado de um vocabulário. Busque a compreensão desse vocabulário, então, pelo contexto. Ao invés de correr para o Google, ou para um dicionário, ou para perguntar a alguém, professor, o que significa esse vocabulário aqui? Busque primeiro compreender esse vocabulário a partir do contexto. De repente você vai ver que não é tão difícil assim. Outra coisa, para termos uma análise textual adequada, busque compreender um contexto gramatical. Verbo é muito difícil, mas verbo faz parte do contexto. Só estou dando exemplos aqui de que muitas das vezes nós não fazemos ou não exercitamos o que deve ser exercitado e depois queremos o resultado correto, queremos acertar alguma coisa, queremos viver diferenciado. Bom, alguém quer fazer algum comentário, alguma participação? Vocês estão calados, né? Ninguém quer participar, então deixa eu ver. Anne, você está presente aí? Fala aí, dá um alô pelo menos. Heitor, tá na área? Dá um alô, Heitor. Como é que você tá, campeão? Tô bom, graças a Deus. Tá bem? Firmeza, mano? Tranquilo. Milena, Foi, igual eu Paulo. falei ali, Pode falar. foi bom a reflexão, foi bom a reflexão. Reflexões, de certa forma, não deixa de ser, Heitor, um exercício, sabe? Um exercício diário. Por exemplo, fui ontem ao supermercado, eu quase não estou saindo. Assim, eu estou saindo o necessário. Tem coisas que não tem como você deixar de fazer, né? Aí eu fui ao supermercado comprar algumas coisas. Aí, Heitor e Companhia Limitada, eu entrei no supermercado, eu fui sem máscara. Apesar de ter aqui em casa, nós compramos. Então, estamos tendo cuidado de passar álcool em gel, tal, lavar sempre as mãos, limpar, tal, tirar a roupa e já deixar na máquina logo quando a gente sai, enfim, quando a gente chega. Aí eu fui ontem ao supermercado e a maioria das pessoas estavam com máscaras. E aí eu fiquei muito sem graça. Fiquei muito sem graça. Vocês acham que não, mas Sandra sabe que eu sou muito tímido. E aí naquele contexto eu fiquei assim, caramba, a maioria das pessoas com máscara e eu e alguns outros, a minoria, sem máscara. Ou seja, naquele momento eu fiz uma reflexão rápida, igual você vou usar a sua palavra, Heitor, uma reflexão, uma análise rápida. Assim, poxa, por que eu estou sem graça? Eu estou sem graça porque eu estou vivendo um momento em que a orientação é para nós termos o máximo de cuidado possível. Jardim Camburi é um bairro que realmente tem um número muito alto de pessoas contaminadas, enfim. Então eu preciso ter cuidado. E aí eu não tendo esse cuidado, eu acabo contribuindo para que toda essa situação, de repente, se agrave. Eu sou também um agente que pode contribuir para o agravamento da situação. Ou seja, é um trabalho de todos, é um trabalho em conjunto. E aí eu percebi, tipo assim, poxa, todo mundo com máscara, de repente consciente, e eu aqui. Aí eu comecei a pensar, poxa, como que eles estão olhando para mim? Como eles estão pensando? Ou seja, reflexões diárias. Isso é exercitar a mente, Heitor, para que quando você estiver diante de um contexto, você está diante de um contexto, a sua mente está exercitada a buscar a compreensão, a buscar entender o contexto, a buscar a entender todo aquele texto ali,
Agora, se nós não exercitarmos isso, não basta esperar só você pegar um texto em espanhol ou inglês que seja para exercitar. O exercício de análise textual é um exercício constante, é um exercício diário. Quanto mais exercitar a mente para buscar as respostas, como eu estou dando esses exemplos aqui, pessoais, para buscar as respostas, esse exercício vai facilitar em muito quando você estiver diante de um texto para responder 5 questões. Você não vai ficar assim, poxa, como que eu vou começar? Não, a sua mente já está exercitada. Deixa eu buscar e entender. O que está querendo dizer? Tem uma imagem de uma cidade. Bom, se tem uma imagem de uma cidade, pode ser que esteja falando da cidade. Ou não, ou de alguma coisa, de repente, que esteja acontecendo na cidade. Ou seja, eu estou agora buscando possibilidades, mas possibilidades coerentes com a imagem, a partir da imagem que eu visualizei. Aqui, ó, vou dar mais um exemplo. O que vocês estão visualizando aqui? ¿Hay alguien que puede decirme qué imagen es esta? Lá atrás são 2 cidades? Mira bien, mira bien. São casinhas, sim, são casinhas. Uhum. Pero que contexto é este? Que lugar é este? Eu já vi ali um campo com 2 vilas, vilarejo. Mira, nosotros tenemos aquí la palabra campo. Algunas personas en este momento, yo sé que algunas personas están en el campo, están retiradas. Yo pregunto, ¿por qué? Uma roça, assim. Porque algumas Talvez pessoas... prefere tranquilidade, né? Mais tranquilidade. Você vê que o número já não tem mais prédios, é tudo casinha. Parece um lugar mais tranquilo e calmo. Agora, neste momento, Heitor que falou, né? Heitor, neste momento, por que as pessoas estão talvez buscando este ambiente ou este lugar? Igual a Anne falou ali, segurança, privacidade. Deixa eu ver mais. Mas igual, Rafael, Heitor, pessoal com menos pessoas, essas coisas. vou pegar a sua fala, hein? Você falou bem assim, segurança, privacidade. A partir do contexto que nós estamos vivendo, se nós estivermos analisando esse contexto, só estou dando um exemplo para nós visualizarmos como que às vezes a gente pode eliminar algumas alternativas. Por exemplo, você falou bem assim, segurança e privacidade. Dentro do contexto que nós estamos vivendo, a alternativa privacidade, ela ficaria em segundo plano. Consegue visualizar? A segurança, se eu estivesse analisando esse contexto agora, por que as pessoas estão, de repente, preferindo agora o campo nesse momento, ficando um pouco mais retiradas? Opção A, segurança. Opção B, você falou segurança e privacidade. Privacidade. Bom, a privacidade já seria eliminada, porque neste momento, no momento de trabalho, dia a dia, né, dia normal, não é férias, né, tirando esse contexto de feriado, as pessoas estão preferindo ficar no campo por uma questão de segurança, dadas as condições reais, dadas as condições existentes nas grandes cidades, como nós acabamos de visualizar aqui a imagem. Ou seja, é necessário nós analisarmos o contexto e aí, então, termos uma segurança maior do que estamos lendo, qual é o contexto apresentado, para nós respondermos, então, de forma correta. Claro, aqui a gente só está fazendo exercício, e aí, a partir da sua resposta, eu estou aproveitando a sua resposta para nos levar aqui para a questão da análise textual e dizer que, muitas das vezes, as alternativas, elas são simples de serem ignoradas, de serem eliminadas, serão simples se nós estivermos atentos ao contexto que está sendo proposto. Isso é muito importante. O grande problema, Heitor e companhia, é que muitos alunos, né, nesses 19 anos de profissão, muitos alunos não estão tão preocupados em analisar o texto,
em ler o texto, em buscar compreender as possibilidades, né, do que o autor de repente está querendo tratar ali, não se preocupam, não dão a devida atenção, depois querem marcar a alternativa correta. Fica difícil. Ou então, marca uma alternativa que muitas vezes não tem nada a ver, ou de repente, não tem nada a ver, mas poderia ter sido eliminada de forma tão simples. Bueno, ¿hay alguien que quiere hacerme alguna pregunta, algún comentario, enriquecer también este contexto? Por favor. Professor, tem gente... Tem uma matéria da... Ah, sí, sí, sí. Sí, Anne, nosotros vamos a hablar sobre eso también, sí, perfectamente, seguro, seguro. Ah, Sandra. Ok, Sandra, fique à vontade, tranquilo, tamo junto. Beleza, Anne, depois nós vamos dar orientações, sí? Vamos a orientá-la, sí, perfectamente, seguro. Bueno, ahora una próxima imagen. Ah, sí, perfecto, Sandra, tranquilo, tranquila, tranquila. Un beso, buena clase, sí? Buen trabajo para ti también. Bueno, aqui está uma próxima imagem. Mira que estão visualizando agora. Praia, talvez deserta. Sí, nosotros ahora estamos delante de una playa y ahí este contexto entonces es un contexto donde las personas... Nós vamos encontrar hoje nesse ambiente, neste cenário aqui, ou deveríamos pelo menos encontrar nesse cenário, um contexto com poucas pessoas, ou um cenário com poucas pessoas. Mas, ainda assim, nós passamos assim diante das praias e visualizamos pessoas ainda, né, tentando aproveitar esse período de, entre aspas, férias para alguns, feriados para outros, quando na verdade para nós professores não está sendo nada disso não. Aproveito aqui até para dizer que nós professores estamos trabalhando muito mais, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. Mas enfim, talvez alguns tenham porque são filhos de professores, mas não está sendo fácil mesmo não. Ou seja, mas para alguns, de repente, estão aproveitando, achando que é... Pois é, Anne, eu não tenho dúvida que está difícil tanto para professores, para a equipe técnica, a equipe da coordenação, a escola de um modo geral, está difícil para vocês, alunos, está difícil para os pais, está difícil para todo mundo. A grande questão é que é uma situação, é uma realidade que nós não podemos mudar. E aí a questão é, bom, se eu não posso mudar uma situação, entra aí agora uma análise aí, ó. Se eu não posso mudar uma situação, então de que forma eu posso passar por essa situação de uma maneira mais agradável ou menos dolorosa? Aí entra a questão da sabedoria, entra a questão do discernimento, posso colocar aqui a palavra fé, entra a questão da família, entra a questão de visão de mundo, entra a questão de persistência, ou seja, todas essas palavras que eu citei são palavras importantes a serem exercitadas, a serem utilizadas num momento como esse. Quando nós enxergamos um contexto e analisamos só as coisas ruins, se nós analisarmos esse momento que estamos vivendo do coronavírus e olharmos só de maneira ruim, queridos, a nossa vida vai ser um caos. Vai ser um caos porque a nossa mente só vai pensar nas coisas ruins. Quando nós passamos por uma situação difícil, mas buscamos entender ou buscamos passar por ela da melhor maneira possível, sem focar nos problemas, mas focar na fé, na força, na amizade, no companheirismo, na persistência, na esperança, passamos pelas situações de maneira muito mais agradável. Tempestades, queridos, não duram para sempre. As tempestades existem nas nossas vidas. Só que as tempestades passam. E a diferença é como você decide passar pela tempestade. Tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de visão diante da situação. Eu procuro passar pela tempestade da melhor maneira possível. E certamente, passando pela tempestade, ao passar pela tempestade, eu não tenho dúvida nenhuma que se eu conseguir passar, eu consegui crescer,
eu consegui aprender. E aí, ao olhar para trás, eu vou ter condições de ver os ensinamentos propostos e certamente ter condições de enfrentar uma nova tempestade, ou por que não dizer, ajudar a outros a passarem também pela mesma tempestade. Fica aí uma dica, fica aí uma reflexão, como diz o Heitor. Beleza? Bom, ¿hay alguien que quiere hacerme alguna pregunta? ¿Quieren enriquecer este momento? ¿No? Bueno, si no, nosotros tenemos, Annie ha dicho que voy a pasar ahora para los... Bom, até aqui eu falei sobre interpretação, recapitulei essa ideia de análise textual, tentei estimular vocês para a importância da interpretação, que é o nosso carro-chefe. Agora eu vou passar aqui algumas atividades, mas, poxa, queria ouvir vocês, como é que vocês estão, como é que vocês estão vivendo antes de passar aqui para as atividades, para vocês fazerem. Como é que vocês estão, como tem sido a vida de vocês? Mas eu não tô saindo de casa. Eu tô saindo pra ir pra roça mesmo, que a gente tá fazendo meio que um intercâmbiozinho, né? A gente fica aqui, aí começou a abrir meu pai tem material de construção, aí ele começou a abrir a loja aos poucos, não tem pelos fundos no começo, sem aglomeração, Sim. controlando a entrada de pessoa. Aí a gente tava ficando aqui, mas antes de abrir a loja, aqueles 10 dias, a gente ficou tudo na roça, inteiro a gente passou na roça. Agora esse final de semana que a gente vai emendar o feriado, né? A gente vai pra roça também, vai agora sábado, e como lá é muito mais tranquilo, a gente pode andar na rua, tem rio lá, então tá sendo isso. Onde é que é a sua roça, Heitor? Onde é que é a propriedade de vocês? Em Santa Leopoldina. Qualquer dia desse me convida para ir lá, campeão. Eu e minha gata. Ah, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Beleza, beleza. Bom, Paulo tá dizendo que tá chato. Tá chato porque realmente, quando, Paulo, alguma situação nos atinge, sabe, nos deixa desconfortável, isso se torna chato. Por exemplo, tenta assistir um filme um estilo que você não gosta, com pessoas que você não gosta, ou aquele filme que, nossa, não tem nada a ver. O filme, aí você vai falar assim, o filme é chato, porque está te trazendo um desconforto, tá te incomodando. E aí automaticamente o contexto que nós estamos vivendo é um contexto chato, porque traz ou implica para nós aqui um desconforto, a nossa zona de conforto está sendo atingida, entediante, cansativo, sem dúvida nenhuma. Sim, tem sido assim mesmo. Bom, galera, presta atenção. Nós temos aqui na nossa apostila, vocês vão visualizar aí que nós já trabalhamos algumas atividades naquela apostila, a número 1 que fala, né? Vocês estão com a apostila número 2? Vocês têm a apostila número 2? Ou melhor dizendo, vocês têm a número 2, não tem? Sim ou não? Aqui vem junto com... É porque a gente pegou duas, né? Então, tem A algum gente escrito pegou aí duas espanhol direto e 2? já Tem, liberou a outra. tem espanhol 2, escrito espanhol 2 aí? Sim? Então, nessa... Só pegar. Espanhol 2 é aquela que está escrita assim, ó, acentuação gráfica, acento diacrítico. Eu não sei qual é a página de vocês, mas está escrito aula 5. É a partir dessa daí. Vocês têm essa apostila aí? Confere? Acredito que sim. Responda aí. Sim, beleza. Então, olha só. Nessa apostila aí, vocês vão visualizar que nós temos alguns conjuntos gramaticais. De cara aí, vocês vão visualizar acento diacrítico. Vocês vão visualizar aí oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Bom, é um conteúdo simples, mas que depois a gente vai estar dando uma atenção especial a isso aí. Bom, vocês, então, marquem nessa apostila aí as seguintes atividades. Página, eu não sei como é que está a página de vocês, mas é página 6, escrito assim, ó, preocupação entre os expertos por las nuevas pílulas anti-obesidade. Visualizaram esse texto aí? Preocupação entre os expertos por las nuevas, sí, nuevas pílulas anti-obesidade.
texto que vai falar sobre possíveis pílulas que vão trabalhar com a questão da obesidade. Eu assisto um programa, não sei se vocês sabem, de a apostila aula 5, a partir daquela apostila que tem escrito aula 5. Aí, não sei se na apostila de vocês está na página 6, mas aqui está escrito assim, ó, preocupação entre os espertos com as mesmas pílulas anti-obesidade. Visualizaram esse título aí? Sim ou não? Não sei se vai dar para vocês visualizarem. Não vai dar para visualizar. Mas a página seria a página 6 aqui para mim. Não sei se para vocês são essas páginas aí, ó. Preocupación entre los expertos por las nuevas píldoras anti-obesidade. Se vocês estão visualizando, mas vocês visualizaram pelo menos esse título que eu acabei de falar? Sim ou não? Oi, vocês estão... Ah, sim, beleza. Esse texto aí, vocês vão fazer então essas questões 506, 507 e 508. E logo abaixo, vocês vão encontrar as questões, o texto, ele velo de matemática. Ele velo de matemática. E aí, acho que vocês agora já identificaram essas páginas aí. Então, vocês farão esses dois textos e vai terminar na página 9. Ou seja, 2 páginas à frente. Ou seja, a partir daí, vocês podem fazer todos esses textos aí, todas essas questões, que a gente vem corrigindo depois, analisando o porquê da resposta X ou Y, entendeu? Então, se vocês estão acompanhando o que eu acabei de falar, a partir desse texto, preocupação entre os expertos, né, entre os especialistas aí, vão até a página que se encontra o gabarito, a partir da página. Então, para mim é a partir da página 6. Para mim é a partir da página 6. Para vocês, eu não sei. Só sei que vai para mim de 6 até a 9. Bom, vocês têm algum grupo de zap, de repente, para mim incluir aí? Vocês têm esse grupo? Existe algum grupo de zap aí que eu possa entrar dentro de vocês aí? Esse grupo? Vocês estão me ouvindo? Sô, tenta tirar o fone e colocar de novo, que seu microfone ficou ruim. Não, tirei e coloquei. E agora? Melhorou? Não mudou nada. Não é nada não? Bom, deixa eu ver se eu vou aqui também. Está 100%. Nada. Peraí. Dá pra te escutar, sabe? Só que tá ruim o microfone. Mas E a gente agora? consegue te escutar. E agora? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Olha, vocês têm algum grupo de zap? Algum grupo de zap Temos. que eu possa entrar? Vocês têm algum professor lá? Você quer entrar? Mas tem professor lá no grupo com vocês? Você vai ser o primeiro. Mas pode, será? Pode? Fica à vontade. Não, mas ela tem que ver com a Sandra seu ponto. Porque aí, sabe por que eu estou pensando assim? Porque por lá também seria um outro meio bem mais rápido, de comunicação, de orientação, de atividade também, arquivar ali algum arquivo, colocar algum arquivo para vocês fazerem também. De repente seria uma estratégia. Vou ver com a Sandra isso daí, e aí de repente eu entro nesse grupo aí também, boto de novo, beleza? Mas eu vou precisar começar com a Sandra, não posso tomar essa decisão não, apesar de achar interessante, tá bom? Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, então. Ô, Rafael, é só, tipo, criar um grupo de espanhol, porque no nosso grupo mesmo tem gente que no grupo da sala tem gente que é de inglês, né? Vai ficar confusa a informação, sei lá. Seria interessante só a Por galera de mim, espanhol, pode né? ser. Seria uma coisa mais específica. Mas se quiser criar um de espanhol e botar ele no da sala também, não tem problema não. Bom, mas eu vou começar isso com a Sandra aí. Então, de qualquer forma, galera, façam essa atividade aí. A gente vai se falando aí. Poxa, foi um prazer. Daqui a pouquinho tem outra aula também
atenção, vocês devem ter outra aula, não tem 9 horas? Tem outra aula? Vocês têm outra aula aí? Vocês têm outra aula aí, não tem? Só 11 horas, professor. Beleza, olha só. Poxa, tudo de bom pra vocês, cara. Tudo de bom de verdade. Estejam se cuidando aí. Não percam a oportunidade de analisar o dia a dia, de exercitar. Faça essas atividades aí. Faça mais atividades também com arquivo lá do portal. Vamos caminhar junto, tá bom? Se alguém quer me fazer alguma pergunta, colocação, fique à vontade aí. Tem, tem. Eu desejo realmente que vocês tenham um dia lindo, tá? Se cuide aí, se cuide. E em breve. Isso aí. E agora, melhorou? Vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Peraí. E agora, melhorou? Ok? Estão me ouvindo? Agora tá, dá pra ouvir, agora dá pra ouvir. Então, tudo de bom, se cuidem. Vou colocar mais textos lá pelo portal para a gente caminhar juntos, tá? E que vocês estejam bem, que com a família de vocês, estejam se cuidando e que isso vai passar, tá? Isso vai passar. Nós estaremos juntos em breve. Estou vendo como realmente é bom estar em sala de aula. Como é bom estar em sala de aula. Tá vendo? É quando nós. Às vezes é necessário uma situação ruim, seja ela na família, no trabalho, de forma pessoal, na área da saúde, enfim, para nós passarmos a valorizar, não que eu não valorizava, mas para nós sabermos valorizar ainda mais alguma situação ou algumas pessoas. Dentro desse que eu acabei de falar, como é bom estar com vocês em sala de aula. Tá bom? Tenham um dia lindo, galera. Deus abençoe vocês, sucesso. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, alguma colocação, enriquecer esse nosso encontro aqui, fique à vontade. Senão, desejo aí um restante desse dia lindo para vocês. Ok? Então tá beleza. Obrigadão, professor. Até mais. Se cuida, galera. Tudo de bom. Alô. Professor, Você, Mar. bom aí. Nós. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.